noite nós vamos ler em Números capítulo 21, a partir do verso 1, depois até o 3, e pulando até o 21 para ler o restante do capítulo. Lendo, portanto, em Números capítulo 21, a partir do verso 1. Ouvindo o cananeu, rei Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles, as suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Verso 21 agora. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelo campo, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real, até que passemos teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes, reuniu todo o povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até ao Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até o Arnon. Pelo que dizem os poetas: vinde a Hesbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido estás, povo de Quemos, entregou os seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os asseteamos, estão destruídos desde Esbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e desposaram os amorreus que se achavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja de Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão, e a ele e todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhe tomaram posse da terra. Até aí nossa leitura. A essa altura, em nosso estudo de Números, chegamos ao primeiro caso de guerra entre o povo de Israel para a conquista de terra, propriamente dizendo. E na realidade, nós vamos encontrar isso posteriormente, especialmente no livro de Josué. Esse tema continua. Algumas pessoas entram em crise quando leem passagens como essas na Bíblia, e as pessoas pensam: como assim? Deus autorizou guerra? Deus autorizou matar pessoas? A verdade é que, conforme o nosso texto, o povo de Israel lutou em guerras aqui e lutou em guerras com a aprovação de Deus. E a realidade é que o texto não é nem um pouco, vamos dizer assim, cauteloso ou até mesmo, vamos dizer assim, tímido em dizer isso. O texto simplesmente afirma: foi isso que aconteceu, Deus abençoou e deu tudo certo. Essa é a atitude basicamente do texto. Agora, como as pessoas lidam com isso? Pessoas que acham que isso está errado e acham que isso não pode,
muitas vezes fazem algumas tentativas de sair fora disso na Bíblia. A primeira tentativa, que é uma tentativa errada, é dizer que não, Deus não autorizou isso não aconteceu. O que o texto diz, na verdade, é uma alegoria ou uma lenda. Assim, algumas pessoas ao longo da história, pessoas hoje, têm procurado lidar com essa passagem. E então diriam, não, isso não reflete o caráter real de Deus, isso é uma crença que pessoas colocaram aí no livro, mas não é realmente verdade isso não. Isso você detecta claramente a incredulidade em relação à palavra de Deus e não está correto. Outra tentativa errada é dizer o seguinte: a Bíblia aqui não aprova isso, a Bíblia só relata. É como tipo assim, o povo de Israel entrou e fez isso aqui, e Deus, assim, não impediu que fizessem, mas não achou também certo, a Bíblia não diz que ele aprovou. Isso é ignorar também o que o texto diz. A realidade é que a passagem bíblica nos ensina que Deus participa da guerra e de forma favorável a Israel. Eu quero chamar a atenção a isso, veja o verso 2. Então Israel fez voto ao Senhor, veja, eles prometem a Deus uma coisa, uma espécie de promessa que Deus, o Senhor nos abençoando, faremos assim: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Esse é o voto. Se o Senhor nos der vitória, nós daremos um jeito de destruir essas cidades completamente. O verso 3, a Bíblia relata: ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Veja só, a Bíblia então aqui especificamente diz que Deus atendeu esse voto, ou seja, Deus ficou favorável a Israel, atendendo esse pedido, essa invocação que fizeram a Deus. Verso 34, disse o Senhor a Moisés. Agora, quem que falou? O Senhor. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, não temas o rei, no caso, que está atacando Israel, porque eu te dei na tua mão, a ele, a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom. Veja, Deus aqui não somente diz para não ter medo, mas prosseguir e entrar na guerra e fazer o que foi feito na outra ocasião. Então é muito claro que a avaliação inspirada da palavra de Deus, da conduta de Israel aqui, é uma de aprovação. Isso então deve ser compreendido quando lemos isso. Agora, como esse texto é entendido posteriormente, em retrospectiva, séculos mais tarde, como é que o povo de Deus olhou para esses eventos? Eles tiveram alguma vergonha disso, tipo, nós viemos a essa terra, mas foi meio feio, o jeito que a gente... Foi essa a atitude? Na verdade não foi. Eu quero que vocês vejam Salmo 135 e Salmo 136, que são apenas alguns exemplos de momentos onde até mesmo esse incidente do nosso texto hoje é celebrado no Velho Testamento posterior como bênção da parte de Deus para o seu povo. Salmo 135, lendo a partir do verso 1. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores a seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para a sua possessão. Versos como esses são versos que as pessoas gostam de cantar até hoje, né? Então tem versões colocadas em hinos e tudo mais. Mas veja o que o texto está dizendo: louvar a Deus porque Ele é bom. Por que Ele é bom? Porque Ele escolheu Israel. E veja o verso 8: foi Ele quem feriu os primogênitos do Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. E veja o que eles estão dizendo: louva a Deus porque Ele é bom, foi Ele que matou aquela quantidade de egípcios. Verso 10: quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. Então aqui existe menção exata dessa passagem em Números 21, onde Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, são
derrotados, e o texto diz que Deus fez isso, Deus tirou a vida de poderosos reis, e cita esses dois nomes especificamente, então diz cujas terras deu em herança a Israel. Agora veja o Salmo 136, o Salmo 136 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo repete isso no final de cada grupo de conjunto de duas frases. Alguma coisa que Deus fez, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos ver as coisas pelas quais o povo de Deus deve render graças a Deus. Desce até o verso 17, veja só: aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Está vendo por que Deus destruiu esses homens? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso Deus matou esses homens. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. Isso não deve ser nem um pouco difícil de perceber. Agora, qualquer forma então que diz, o que aconteceu ali naquele momento não foi certo, a Bíblia só relata, não diz que foi certo, é uma leitura errada da Bíblia, não é isso que a Bíblia diz. Então essa segunda tentativa de lidar com o texto de maneira de dizer que o ato foi errado, também é errado. Agora, o terceiro modo que pessoas fazem é que pessoas dizem assim: mas isso foi no Velho Testamento. Você já ouviu essa? Isso foi no Velho Testamento. É claro, muita coisa foi no Velho Testamento, mais coisa aconteceu no Velho Testamento do que no Novo na Bíblia. Se você já não notou, o Velho Testamento é maior. Agora, o que acontece? A moralidade de Deus mudou de lá para cá? É claro que não. Talvez Márcio, aquele herege do terceiro século, gostaria de ouvir as pessoas hoje falando assim, mas nenhum cristão de fé bíblica, de fé ortodoxa, pode caminhar nessa direção e dizer: não, naquela época, Deus mandou o povo fazer isso, mas hoje, Deus não aprovaria de atos assim. Olha, se hoje é moralmente errado, seria moralmente errado naquela época, porque os padrões de Deus não mudam e Deus não muda, sabe? Não é como se Deus Pai, no caso, tivesse se convertido escutando Jesus pregar o Sermão do Monte. Quer dizer que é assim? Não é assim não, irmãos. O motivo dessa crise que algumas pessoas têm e a dificuldade de aceitar o que a Bíblia aqui diz é, na verdade, muito simples. Pessoas que encontram dificuldade com essa passagem bíblica são pessoas que não entenderam bem o que estava envolvido na situação que a Bíblia descreve e que não entenderam bem a moralidade bíblica. Geralmente as duas coisas, pelo menos uma dessas duas, com certeza. Ou elas não entenderam o que aconteceu nesses incidentes, ou elas não entendem os padrões éticos da Bíblia e adotam para si padrões inferiores. Então, veja só, algumas pessoas entendem tão mal a moralidade, a ética bíblica, que eles acham que a Bíblia proíbe pescar para comer, quando a Bíblia diz não matarás. Você sabe que tem pessoas aí que você vai matar um pernilongo e a pessoa diz: não matarás. Bem, isso é assim tão superficial que realmente essas pessoas teriam que então sustentar que Deus mandou o povo quebrar o mandamento não matarás quando mandou observar a Páscoa, matar o cordeiro e tudo mais. É isso? Claro que não. É que as pessoas não estão entendendo o sentido do mandamento bíblico. Não matarás tem a ver primeiramente só com vida humana e, em segundo lugar, não matarás não tem a ideia de que em nenhuma circunstância está correto matar um ser humano. Não matarás significa que não está correto matar um ser humano que seja inocente, como um assassino faz quando ele mata uma pessoa por ódio ou quando ele mata com latrocínio ou coisas dessa natureza. É sobre isso o mandamento. E não está proibindo, por exemplo, a pena de morte ou outras coisas que são aplicadas em determinados lugares na própria lei de Moisés. Então você vê que a realidade que a Bíblia nos mostra aqui não expressa nenhum conflito. As pessoas que entendem o ensinamento bíblico verão isso claramente. Eu quero dar um pouco de esclarecimento sobre esse assunto hoje, porque a guerra é uma das grandes questões morais, e cristãos ao longo dos séculos têm se debatido a respeito disso, e existe, claro,
a realidade que a própria história e a direção das coisas força a igreja a pensar sobre coisas assim. Hoje estamos em um mundo em conflito. Existem uma série de guerras que estão acontecendo mesmo nesta noite. Então não é um assunto do passado. As guerras estão aí e, aliás, as atrocidades estão com toda a sua força em nossa geração. Bem, os pacifistas, e muitos pacifistas querem dizer que extraem da Bíblia a sua ideia de pacifismo, mas pacifistas concluem que nunca deveríamos lutar em guerras, porque guerrear é sempre errado. Agora, a Bíblia não concorda com isso. A perspectiva bíblica é bem diferente. É verdade que, na perspectiva bíblica, a guerra é entendida como uma coisa má. A guerra é uma coisa que resulta do pecado. Por exemplo, Isaías nos fala de que haverá um dia um mundo sem guerras, um mundo em que essas coisas serão do passado. Isaías profetiza: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E o que a Bíblia está mostrando é que isso é o ideal. O mundo ideal seria um mundo sem guerras. Mas, por hora, nós não estamos num mundo sem guerras e não estamos neste mundo ideal. Como viver neste mundo caído em que estamos? Bem, devemos entender que guerra não é desejável e que, mesmo não sendo desejável, ainda assim, às vezes, se torna necessária. Em um livro, o autor Duma escreve o princípio seguinte: a Bíblia certamente não aprova o pacifismo. Um bom número de guerras foram empreendidas por ordem de Deus na Bíblia e com a sua aprovação. Ele cita uma série de passagens, inclusive Números capítulo 21. De modo que não podemos dizer de forma generalizada que guerrear é pecado. Não podemos, isso não seria reflexo de uma moralidade bíblica. Então vamos entender isso. O cristianismo, propriamente, começa no primeiro século, em que Roma domina a região de Israel e bastante do mundo ao redor de Israel. E o cristianismo, vindo com o ensinamento de Jesus, assume como a herança natural do Velho Testamento. Jesus é, na verdade, o Messias do Velho Testamento prometido e aguardado. Jesus não veio para revogar a lei, ele não veio para julgar aquilo fora e dizer, não, aquele negócio está errado. Ele, na verdade, veio para cumprir. Então, ele mesmo se expressa dessa maneira. Então, a atitude não é olhar o Velho Testamento como dizendo, aquilo foi de tempos em que Deus era um ser diferente, ou um Deus inferior, ou Deus mau. Não, o Deus da Bíblia é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nessas circunstâncias, o que a Bíblia tem a dizer no Novo Testamento sobre a guerra? Por exemplo, Israel estava dentro do Império Romano. Dentro do Império Romano, os soldados que haviam ali eram soldados romanos. Um cristão poderia ser um soldado no exército de César? Qual foi a orientação que João Batista deu? Em Lucas 3, a Bíblia nos diz, também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? E essa pergunta é muito interessante, porque João Batista está ali pregando o arrependimento. Ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E ele diz, mostrai frutos dignos de arrependimento. Então pessoas chegam e dizem, tá, no meu caso, o que significa isso? O que tem que acontecer na minha vida? E ele vai mostrando, ponto por ponto. E o que ele responde aos soldados? Ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, com o salário. O que ele deu de ordens? Primeiramente, como eles eram as pessoas armadas e as pessoas que estavam geralmente também acompanhadas de mais pessoas armadas, era muito comum os soldados simplesmente maltratarem as pessoas e aproveitarem-se da força que lhes dispunha. Então, o João Batista lhes diz, não maltrateis a ninguém, não abuse de autoridade, não seja cruel e injusto com as pessoas, que era uma prática comum dos soldados romanos, era uma queixa que todos tinham. Segundo lugar,
não deis denúncia falsa, que era outra coisa. Se você não fizer o que eu quero, eu vou lá e eu falo que você fez isso e fez aquilo, e você terá consequências. Afinal de contas, como soldado, eu tenho fé pública, entende? Então ele diz, não, você pode fazer isso, não deis denúncia falsa. Outra queixa que no mundo antigo as pessoas tinham contra os soldados. Eles faziam isso mesmo. Mas em terceiro lugar ele diz, contentai-vos com o vosso soldo, o que significa não aceitar suborno, propina e não extorquir dinheiro das pessoas. Mas para se contentar com o salário, o que está implícito? Eles teriam que continuar no emprego. Ele não diz sair do exército. Ele não diz, não, para ser uma pessoa realmente arrependida, você não pode ser um soldado. Você vai ter que largar o serviço militar. Não, ele deixa implícito que a expectativa é que eles continuariam no serviço militar. Só que eles se comportariam como cristãos dentro do serviço militar. Então é essa mensagem que você encontra logo nas primeiras páginas do Novo Testamento. Mas à medida em que o cristianismo se espalha pelo mundo, você encontra em Atos pessoas do exército se convertendo, como por exemplo Cornélio, além de outros que são soldados, pessoas também da guarda pretoriana, a Bíblia nos conta, se convertem a Cristo. E em nenhum caso existe a ideia de que eles têm que sair do serviço militar. De modo que os cristãos aceitam com bastante naturalidade a ideia de que é possível sim ser um soldado, mas é uma profissão honrosa. Agora, compreendendo os princípios que a Bíblia traz, o que os teólogos cristãos têm feito é formular princípios, o que nós chamamos da doutrina da guerra justa. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque na realidade os judeus tinham a mesma coisa no Velho Testamento. Se você lida, por exemplo, com a religião judaica, no tempo de Cristo e antes, eles tinham conceitos de que havia situações onde era certo e situações onde era errado guerrear, e isso é uma coisa que o cristianismo também desenvolve com base bíblica. E nós podemos então perceber o seguinte: os teólogos cristãos têm ensinado enfaticamente que empreender guerra agressiva por ódio ou para tomar ou para escravizar é pecaminoso, que guerra justa é guerra que é, em sua natureza, guerra defensiva. Também teólogos cristãos têm insistido que guerra não deve ser o primeiro recurso, mas vamos dizer assim, outros recursos devem ser esgotados. Se não houver outro recurso, então guerra pode ser uma coisa legítima. E também que guerra não deve ser empreendimento individual, tipo assim, né? Eu não gosto do país vizinho, eu vou lá dar um jeito. Não, mas tem que ser uma coisa que seja pela autoridade legítima, não uma espécie de pessoas que estão fazendo uma espécie de justiça com suas próprias mãos e organizando-se em pequenos bandos para fazer coisas ilegais. Bem, mas mesmo assim, a conduta dentro de uma guerra deve ser uma conduta justa. Se a guerra for justa, mesmo assim é possível pecar na guerra. Aliás, é fácil pecar na guerra porque as emoções são bastante intensas e pessoas muitas vezes podem se exceder e tudo mais. Existe também a realidade que guerras envolvem muitas vezes atos de violência, violência sexual, violência do tipo que é simplesmente humilhação e abuso de pessoas, crueldade injustificada, e coisas dessa natureza são atos que não seriam justificados mesmo travando uma guerra justa. Pois então, pessoas que não estão proporcionando ameaça devem ser protegidas até onde for possível, e a ação militar deve ser proporcional à realidade da ameaça. Esses são princípios que cristãos têm elaborado e mostrado. Podemos demonstrar biblicamente que essas coisas se aplicam. Mas, em tudo isso, o que se destaca é que existe sim autorização bíblica para países, para sociedades, para governos civis empreenderem a guerra em determinados momentos. O alvo da guerra deve ser estabelecer a justiça e a paz. É justo defender a vida de pessoas inocentes e é justo defender a propriedade. São causas justas para se empreender a guerra, mas não para ir e, vamos dizer assim, descontar a sua raiva contra alguém que você detesta. Isso nunca deve ser o motivo.
Bem, de qualquer forma, então, se esses princípios são os princípios da palavra de Deus, isso nos faz entender que nunca haverá uma guerra em que os dois lados estão certos. Se todos os dois lados estiverem fazendo certo, não haverá guerra. Agora, frequentemente em guerras, existem erros e culpa dos dois lados. Isso também deve ser compreendido. Existem guerras onde nenhum dos dois lados está certo. Ninguém tem uma causa justa para estar nessa guerra. E o dever de um cristão pode muito bem ser recusar a combater, tanto de um lado como do outro. Isso pode também ser o caso em algumas guerras. Mas, como eu disse, existem guerras justas e, numa guerra justa, entenda bem, o que é correto fazer, a coisa certa a fazer é guerrear. Se a guerra é justa, a coisa ética de se fazer é combater. E combater significa matar. Então, existem casos onde a coisa certa a fazer é matar outro ser humano. E é isso que realmente você vai encontrar na Bíblia. Eu quero demonstrar um pouco disso. Primeiramente, eu quero que você veja em Gênesis, no capítulo 9, uma passagem que, na verdade, estabelece a fundação de todo o governo humano. Depois do dilúvio, Deus exigiu da humanidade, de todos os descendentes de Noé, de toda a população do mundo, portanto, que se organizassem de tal maneira que punissem crimes de sangue, crimes contra a vida de pessoas inocentes. Veja em Gênesis capítulo 9, o verso 5, Deus aqui dizendo a Noé e seus descendentes, diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Agora, essa passagem é, na verdade, um mandamento. Eu quero que você entenda bem o que a Bíblia está dizendo aqui. Veja que antes do dilúvio, a terra havia se enchido de violência e se tornou, na verdade, inabitável, né? Deus destruiu toda aquela população. E por que ele destruiu toda aquela população? Ele destruiu como juízo. E Deus pode tirar a vida de qualquer ser humano, ele está no direito dele de fazer isso, a vida vem dele e ele decide: você não vai mais ter vida, por qualquer motivo. Pode ser porque ele quer te punir e pode ser simplesmente porque ele quer pôr fim à sua vida e dizer: o seu tempo nesse mundo acabou. E Deus pode tirar a vida de qualquer pessoa, e ele nunca erra quando faz isso. Deus acabou de destruir toda a humanidade, com exceção de 8 pessoas no dilúvio. E por que ele o fez? Como juízo da maneira em que aquela população toda havia se tornado corrompida e a violência estava tão grande. Uma pergunta: nesse juízo, Deus matou pessoas inocentes? Havia bebês? Ou Deus fez parar de nascer bebês durante uns 10 anos e depois mandou o dilúvio? Havia bebês. Deus matou crianças inocentes. Havia crianças que não tinham nada a ver com a questão, nem sabiam falar, e morreram. E Deus matou essas crianças no dilúvio. Por que Deus matou aquelas crianças com o restante da humanidade? Na verdade, porque assim Deus trouxe fim a toda aquela maldade que estava perpetuando. E numa circunstância como essa, a verdade é que os adultos maus trouxeram sobre si o juízo e a responsabilidade da sua própria morte, como também dos infantes, das crianças, que morreram nas águas do dilúvio. Todas essas que morreram por culpa da maldade dos adultos. E essa é a verdade. Esse é o princípio da palavra de Deus que você vê. Bem, agora que eles saem da arca e vão repopular a terra, Deus estabelece o princípio e diz: nós não vamos deixar isso acontecer de novo, a maldade aumentar dessa maneira. O que deve ser feito é o seguinte: eu requererei o vosso sangue de todo aquele que matar. Se um animal matar, se um leão matar um ser humano, você executa aquele leão. Se o ser humano matar o próximo, executem aquele ser humano. É isso que Deus impôs como regra. Veja bem,
Ele diz: da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, Deus está dizendo, se houver ali um assassino no seu meio, eu exigirei de vocês que vocês o matem, da mão do próximo. Ele diz, pelo homem se derramará o céu. Não é para ficar olhando para o céu dizendo assim, se Deus quiser fazer justiça, Ele pode fazer justiça, Ele pode fazer cair um raio na cabeça do sujeito. E isso é entre Ele e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Deus está dizendo, de jeito nenhum. Se houver um assassino, é necessário que ele seja morto pela mão do homem. E com essa ordem, o que Deus está dizendo é que a humanidade tem a obrigação, em cada localidade, de se organizar de tal maneira que eles têm um sistema de punição de crimes que impõe a pena de morte para assassinos. Ou seja, é uma coisa impossível fazer se não houver um governo. E é aqui onde Deus, na verdade, exige da humanidade que se organize de forma que tenha um governo. É isso que o texto está aqui nos dando. Eu quero ler, por exemplo, o que John Murray escreveu sobre isso no seu livro sobre ética. Deus requererá que a retribuição seja executada por outro, que é chamado o irmão do homem. Seria bem contrário à analogia da fé, assim como a força natural da passagem, como um todo, considerar Gênesis 9:6 como sendo outra coisa, senão um mandamento dado à humanidade, no sentido de executar a pena de morte. É isso que a Bíblia está realmente mostrando. Agora veja, numa sociedade como a nossa, onde nós não executamos assassinos, mesmo assassinos conhecidos, nós estamos em violação a isso. É uma falha de nossa sociedade. É uma coisa que traz, na verdade, maldição de Deus sobre toda a nossa nação. É uma coisa que nós deveríamos corrigir. É claro que a forma de corrigir isso é nós sermos voz na sociedade e ser, vamos dizer assim, daqueles que somam com outros que também percebem a necessidade disso, para tornar isso o processo legal de nosso país, que assassinos sejam executados por crimes de sangue. Não é uma injunção para indivíduos fazerem isso. O homem deve fazer, mas o homem deve fazer com autoridade legítima, porque essa é a ideia. Então, de forma alguma, a Bíblia está aqui nos dizendo que algum indivíduo tem direito de sair e falar, eu sei de uma pessoa e eu sei que ele matou, então eu vou vir. Não, você não pode fazer isso. O que é necessário você fazer é você ser um dentre os demais que entendem essa verdade, que na sua sociedade exigem que o governo tome essa postura. Se o governo não tomar essa postura, apesar de você fazer o que você pode, você não terá culpa. Agora, Murray ainda diz o seguinte, é bem verdade que todo castigo é mau, todo castigo, né? Seja uma multa, seja cadeia, seja pena de morte, todo castigo é mau, pois punição é a retribuição pelo pecado, mas isso não quer dizer que a execução da pena que constitui o castigo seja pecado em si. Se esse fosse o caso, Deus cometeria pecado ao aplicar a sua ira. De fato, muitas são as ocasiões em que Ele ordena instrumentos para a execução de sua ira que, de forma pecaminosa e injusta, cumprem o seu propósito santo e justo. E ele dá o exemplo de Isaías 10, onde faz menção dos assírios, que praticaram horrores. Na verdade, foram usados por Deus para executar justiça contra pessoas pecadoras, mas fizeram isso de uma forma injusta. Ele prossegue. Mas Deus também ordena ministros, lhes dando a comissão de executarem castigo, de modo que esses indivíduos se encontram na obrigação de efetuar o castigo. Esse é o tipo de ordem que o magistrado civil recebeu de Deus. Ele é o ministro de Deus, com essa incumbência. Ele é aquele que Deus comissionou, autorizou e prescreveu como instrumento a fim de manter a ordem e punir os malfeitores. Na verdade, o que isso significa é que quando um agente do Estado age punindo o crime, ele não está fazendo mal.
Ele está fazendo uma coisa que Deus lhe deu autorização, mais que autorização, lhe deu ordem para fazer. É isso que o sentido, é isso que Murray está dizendo. Eu quero que vocês leiam comigo aqui em Romanos 13, versos 4 a 6, os textos que estão aqui na base do que ele está dizendo. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Veja, a autoridade, o governo, é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Veja, o governo traz o quê? A espada. A espada é instrumento de morte. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário, portanto, que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atentando constantemente a este serviço. Então a Bíblia aqui diz que existe um serviço a Deus que precisa ser feito. Qual é esse serviço? É o serviço de punir malfeitores. E quem é autorizado a fazer isso? Conforme a Bíblia aqui, não todo indivíduo, mas o governo legítimo de um país. A autoridade civil. A autoridade civil tem esse papel, tem essa função e é ministro de Deus, atentando a este serviço. E esse serviço inclui usar a espada. Em 1 Pedro 2, Pedro diz a mesma coisa, em termos mais resumidos, ele diz que devemos ser submissos, quer às autoridades como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, as autoridades governamentais são instituídas por Deus para o castigo de malfeitores, como também para recompensar pessoas de bem. Agora, vamos para Atos capítulo 25. Eu quero que vocês leiam comigo uma palavra muito importante, no sentido de estabelecer qual é a moralidade cristã do Novo Testamento. No Novo Testamento, conforme a ética de um cristão, existem atos que são dignos de morte, atos pelos quais o governo deveria matar uma pessoa. Existe isso no Novo Testamento? Sim, existe. Atos 25, verso 11, o apóstolo Paulo está em julgamento, e veja o que ele diz àqueles que estão lhe julgando. Caso tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras estas coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Agora, Paulo aqui então apela para César no sentido de ser transferido e ser julgado não naquela corte, mas uma corte acima daquela, exatamente porque ele percebia a injustiça estava vindo contra ele. Agora, o que ele diz nessa linguagem é muito interessante. Primeiramente, ele reconhece que existem sim crimes que são dignos de morte. Veja o que ele disse: caso tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, não faço objeção à pena de morte. Agora eu te pergunto, você concorda com Paulo? Ou você diz, não, se a pessoa fez uma dessas coisas assim, eu me oponho, porque Paulo diz, estou pronto para morrer, eu não faço objeção, e ele não faria objeção nem em relação a ele, nem em relação a ninguém. O que são, por exemplo, atos que justificam, como Paulo diz aqui, crimes dignos de morte? Bem, agressão contra pessoas, onde pessoas inocentes são mortas e são assassinadas. Isso é o tipo de coisa que desde lá de Gênesis Deus impõe e exige. Então, o que acontece, por exemplo, se um país é atacado por outro país? E nesse ataque, a invasão vem e o país agressor está matando a sua população. Qual é o papel do Estado do país que é atacado? É punir o malfeitor. Então, quer dizer, o dever moral de um país nessa altura é o quê? É empreender a guerra para defender a sua população e defender a propriedade da sua nação. É isso. Murray, por exemplo, desenvolve a ideia assim: quando a autoridade governamental executa juízo justo por crimes cometidos em sua jurisdição, ela não somente executa a vontade decretada de Deus, sendo o instrumento providencial da ira de Deus, como também cumpre o dever que recebeu da parte de Deus
e seria uma violação da vontade preceptiva de Deus ser omisso em fazê-lo, ou seja, deixar de fazer mal feito é pecado. Tem que agora fazer, é o seu papel. Você foi colocado nesse papel para isso. Quando um país entra em guerra injusta contra outro país, a resistência por parte do país agredido nada mais é que a aplicação do mesmo princípio pelo qual um magistrado civil executa justiça nos violadores da equidade, ordem e paz dentro de seus domínios. Advogar o pacifismo ou outra ideia de que não se deve resistir ao perverso em tais circunstâncias é anular o ensinamento do Novo Testamento de que o magistrado civil é enviado por Deus para punir e suprimir a prática do mal, promover a boa ordem, a justiça, a prática do bem e a paz. Então, essas são declarações do livro sobre ética de John Murray. Eu acho isso aí bastante pertinente, por isso trago a atenção dos irmãos. Agora, com esses conceitos então em mente, vamos analisar os textos em Números, vamos voltar para Números 21 e vamos observar o que aconteceu aqui. Porque faz pouco tempo, em nosso estudo de Números, que nós vimos Israel evitando guerra contra uma nação que queria atacá-los. Agora Israel se envolve em guerra. Vocês que estão acompanhando o estudo vão se lembrar que eu falei na ocasião que ali Israel fez bem de evitar a guerra. Aqui Israel faz guerra e aqui Israel faz bem de fazer guerra. Quais são as circunstâncias? Números 21, verso 1 diz: ouvindo o rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Agora veja o que aconteceu. Israel estava viajando, então uma multidão de pessoas viajando, e esse rei vê a situação e ele pensa: vai ser fácil chegar lá, fazer um ataque furtivo, capturar pessoas, obter alguns escravos. E Israel então foi atacado de forma inesperada por uma nação belicista. Então estamos tratando aqui de uma nação que explora a sua força para agir assim, e o motivo do ataque foi capturar escravos, escravizar pessoas e tomá-las para si. O que fazer então? O povo de Israel deveria, uma vez que uma parte de sua população foi levada cativa, está vendo? Levou alguns deles cativos. O que eles deveriam fazer? Dizer assim: deixa para lá, ainda bem que não foi pior do que isso, só levaram alguns, né? Alguns, não sei o que pode ser, alguns pode ser que sejam milhares. Ou será que deveriam agir como agiu Abraão, quando seu sobrinho foi levado cativo numa guerra? Entendendo que o certo seria atacar aquela nação agressora e reaver os israelitas escravizados, o que o povo de Israel fez foi exatamente isso. Primeiro eles oraram a Deus, pediram a bênção de Deus, pediram a ajuda de Deus e fizeram um voto a Deus, verso 2: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Eles entenderam que Deus seria favorável a que eles destruíssem as cidades por completo. O texto indica que Deus concordou. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Deus e lhes entregou os cananeus. Agora, os motivos pelos quais esses cananeus são, vamos dizer assim, tão odiosos, não vou ter tempo de entrar nisso hoje. Nós vamos entrar nesse estudo em outra mensagem. Mas mantenha em mente que, a essa altura, o que Deus realmente aprova não é somente que eles vão lá e obtenham de volta aqueles que eram cativos. Os israelitas então destruíram totalmente a eles e suas cidades, e aquele lugar se chamou Horma. Agora, quando diz aqui que destruiu totalmente, é muito importante entender como essa linguagem era usada nessa época, e isso é uma coisa que muitas vezes pessoas hoje não têm. Quando nós lemos na Bíblia destruiu totalmente, frequentemente nós entendemos o seguinte: isso significa que eles não deixaram uma alma viva, e não é isso. Na verdade, vocês vão perceber isso se vocês lerem a Bíblia atentamente, que pessoas que a Bíblia diz foram destruídas totalmente, ainda estão lá, pouco tempo depois, várias gerações depois. E o motivo para isso é que essa maneira de se expressar na época não era uma forma de dizer matar todo mundo, mas aniquilar totalmente no combate.
A força contra quem você guerreava era de tal forma derrotada que não ficava ninguém ali guerreando mais, as pessoas eram ou mortas ou fugiam do campo de batalha, e então você os destruiu totalmente a força inimiga com que você confrontou. É esse o sentido, e isso é consistentemente assim nos livros aqui de Moisés e de Josué. Mas eu quero que vocês vejam que a essa altura Israel não começou a guerra, e na verdade a guerra foi uma guerra defensiva, eles atacaram. Se Israel não tivesse feito nada, o que você acha que teria acontecido na semana seguinte? Mais do mesmo. Na realidade, a forma aqui de resolver esse problema foi aprovada por Deus, que eles guerreassem. Então eles foram e atacaram essa nação, agiram exatamente dessa maneira. A segunda guerra, que aparece no verso 21, a Bíblia narra assim: então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixe-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos do teu país. Agora, isso então é para os amorreus. Vocês vão perceber uma semelhança com essa mensagem, que é a mensagem que eles mandaram para os edomitas, o povo de Edom. Agora, o povo de Edom respondeu que não pode passar também. Eles tentaram uma segunda vez, uma forma mais diplomática, tentaram dizer, então assim, qualquer queixa que você tiver, a gente paga em dinheiro, pelo que vocês acharem que for. Eles vieram com o exército e Israel deu a volta e saíram. Agora, como Israel deu a volta naquela situação, evitou-se um confronto. A situação aqui é outra. Israel manda uma mensagem de paz, uma mensagem reconciliadora, tentando evitar um conflito, mas eles nem receberam resposta. Eles foram prontamente atacados. Veja o que diz o texto, verso 23. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país, antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Ou seja, o que aconteceu é que eles mandaram uma mensagem. E qual foi a resposta? A resposta foi um ataque. Não é que eles receberam um recado dizendo não. A realidade é que eles foram atacados. Então, o que os ensinamentos éticos de Jesus impõem sobre o povo de Israel a essa altura? Não resistais ao perverso? Qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, é isso? Claro que não. Isso, na verdade, que Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, diz respeito à nossa conduta como indivíduos e veda a vingança pessoal, e não tem nada a ver com como deve agir a autoridade. A Bíblia não diz se você for a polícia e você ver alguém ferindo a face de uma outra pessoa, você vai e segura a pessoa para o agressor poder ferir a outra face também. Não é esse o papel, não. Isso não é o princípio. A realidade é que o que Jesus Cristo disse naquele contexto não tem nada a ver com a defesa de uma população de agressão ou de uma nação, como nesse caso. O que Deus cobra do povo de Israel aqui é totalmente diferente. Deus cobra deles que eles se defendam. Se eles tivessem baixado suas armas, deixado que os amorreus matassem quem quisessem e escravizassem a quem quisessem, na verdade, eles estariam pecando. O certo era levantar resistência a essa agressão. Foi o que eles fizeram, verso 24. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou posse de sua terra, desde o Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas as cidades dos amorreus e abotou todas essas cidades e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Israel, então, na verdade, não somente se defendeu, como contra-atacou até as fronteiras dos filhos de Amon, os amonitas. Agora, os amorreus que estavam ali, não eram eles que tinham direito àquela terra? Na verdade, não eram. O verso 26 a 29 nos conta um detalhe interessante. Essa terra toda, aqui desse conflito em particular, era uma terra que antes havia pertencido a moabitas. E o que os amorreus fizeram é que os amorreus haviam recentemente apossado essa terra, tomado essa terra como? Guerra expansionista e invasão. E eles chegaram ali
mataram moabitas e tomaram a terra dos moabitas. E então, o que os poetas deles fizeram? Os poetas deles fizeram poesias e musiquinhas para comemorar a destruição dos moabitas. Pelo que dizem os poetas: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar de Moabe e os senhores dos altos do Arnon. Ai de ti, Moabe! Está zombando o moabita. Perdido estás, povo de Quemos. Entreguemos os seus filhos como fugitivos e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Às vezes, não somente tinham conquistado e escravizado o povo, como agora estão fazendo musiquinhas e cantando vantagens sobre isso. Então, é exatamente a prática que aconteceu aqui. Bem, de qualquer forma, isso ajuda a entender a índole desse povo, e a índole deles está realmente envolvida na questão do que se faz nesse momento em que se combate esse povo. O verso 30, portanto, diz: nós os asseteamos. Assetear é um verbo que significa provocar ferimento ou matar, geralmente com seta ou instrumento de incisão como a espada. Eles estão destruídos desde Esbom até Dibom, diz o texto. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Agora, de fato, Deus havia dado essa terra a Israel, devido ao fato que Deus havia tirado dessas nações o direito de possuir essa terra. A Bíblia diz que a terra estava os vomitando, por assim dizer, e assunto é outro dia, vamos olhar os motivos exatos disso. Mas veja, a realidade é que esse povo não tinha o direito legítimo de estar naquela terra, e por isso que Deus fez, exatamente, Ele autorizou Israel a não somente guerrear, como também expulsá-los e tomar a sua terra. E é isso que aconteceu ali, e Israel então toma essa parte da terra, já como parte da terra prometida que Deus havia lhes dado. A partir do verso 32, você vê que a guerra contra os amorreus prossegue, então, os israelitas espiam e atacam mais cidades desse pessoal, a cidade de Og, rei de Bazã e tudo mais. O verso 35 diz: de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou. Mais uma vez, eles derrotam essas pessoas e o confronto militar é uma vitória absoluta, onde ninguém fica ali ainda oferecendo resistência, e então eles tomam posse da terra. Novamente, isso não significa um extermínio completo da nação. Você sabe que não, porque amorreus continuam existindo e eles continuam a ser um povo. O que acontece é que existe uma vitória militar absoluta, e é isso que está sendo aqui descrito. Em situações então de guerra, pode-se empreender uma guerra sabendo que pessoas inocentes morrerão na guerra? O que você acha sobre isso? Porque você não está guerreando contra pessoas inocentes, está guerreando contra pessoas culpadas. Mas, nessa realidade, por ser uma guerra justa, você tem que ter certeza e garantir que você não mata nenhuma pessoa inocente, ou você pode dizer: não, nós temos que fazer essa guerra porque é uma guerra justa, não vamos deliberadamente, propositalmente matar pessoas inocentes, mas no caso de acidentalmente causar a morte de pessoas inocentes, vamos então prosseguir assim mesmo. O que fazer? Bem, para explicar essa questão, devemos esclarecer algumas coisas. Primeiramente, preciso esclarecer o seguinte: civis não são necessariamente pessoas inocentes. Muitas vezes pessoas dizem assim, né? Mas matar civis, sim, matar civis é uma preocupação. Agora, veja bem, não quer dizer que civis não sejam também culpados. Sem um apoio substancial da população, nenhum país empreende uma guerra. Essa é uma realidade. E antes que alguém diga que não é assim, não, em governos totalitários, governos que controlam a mídia, a coisa não é desse jeito. Não, a coisa é desse jeito também em governos totalitários, onde o governo controla a informação do povo, sim. Se você tem dúvidas disso, assista na internet, com legenda, o discurso de Goebbels na Segunda Guerra Mundial, onde ele indaga para o povo alemão se eles estão dispostos a lutar uma guerra total. Ele fica ali dizendo: vocês querem guerra total? E sabe por quê? Ele fica incitando o povo com isso, diz assim: os nossos inimigos dizem que vocês têm medo de ir, né, com tudo na questão.
que era melhor desistir. Então eu estou aqui perguntando para vocês, e o povo grita, não, vamos lá, e tal, aquela coisa. E é claro que isso é transmitido via rádio para toda a população, em todas as cidades. Por que o governo está fazendo essa campanha de propaganda? Porque o governo sabe muito bem que se a população, em peso significativo, se recusar a colaborar, eles não terão como fazer guerra mais. De maneira que se existe guerra no fronte, também é culpa de quem está na cidade em casa. Não existe uma população civil inocente. Pode haver indivíduos inocentes na população civil, mas a população civil é culpada se o país está em guerra agressora e está cometendo atrocidades. Também existe a realidade que soldados combatentes numa causa justa são vida inocente. Entre um civil que apoia um governo que está fazendo uma guerra injusta e um combatente do outro lado que está empreendendo uma guerra justa, só um desses dois é inocente. É o combatente que está lutando da causa justa. Se ele morrer na guerra, é uma vida inocente que se perdeu. Se o civil morrer, não. Então isso deve ser compreendido a princípio. Mas em segundo lugar, a realidade, em algumas circunstâncias, pode ser tal que não haja uma opção em que pessoas inocentes não morrerão. Isso acontece muitas vezes. Deixa-me dar um exemplo. Um país ataca outro país com uma guerra expansionista, injusta, apenas para escravizar, impor seu domínio e ajuntar espólios. Para defender o direito à vida e à propriedade da sua população, as autoridades da nação atacada se veem obrigadas a combater. Mas logo percebem que combater significa que irão expor as vidas dos seus soldados combatentes a risco de morte. Eles não são culpados pelo conflito, eles não merecem morrer, eles não merecem a pena de morte. Se eles morrerem, pessoas inocentes morrerão. E então o que fazer? Lutar ou não lutar? Lutar. Além disso, travar batalhas resultará inevitavelmente na morte de outras pessoas inocentes, que também acabarão sendo atingidas. Isso é inevitável, acaba acontecendo, não é um alvo, mas acontecerá. E no desenrolar do conflito, pode se tornar necessário resistir a um cerco de uma cidade-chave. O inimigo vem e sitia uma cidade. Se render ao inimigo, você perde a guerra. Não pode deixar aquela cidade se render. Se resistir, pessoas da sua cidade morrem por epidemia ou por fome ou coisas assim. O que fazer? Você resiste. E, enfim, para vencer a guerra, torna-se necessário invadir o território inimigo, atacar as suas cidades. Se você não fizer isso, os ataques contra a sua própria população continuarão, fazendo com que as mortes de inocentes e os crimes continuarão a se multiplicar. E sabe-se muito bem que será impossível executar essa invasão do país agressor sem, ao mesmo tempo, provocar a morte de pessoas inocentes, até mesmo de crianças naquele país. O objetivo da investida não é matar essas pessoas, mas você sabe que mortes assim acontecerão fatalmente. O que fazer? Bem, se não existe uma alternativa em que pessoas inocentes não morrerão, a opção a ser seguida, a opção ética, é o caminho onde menos injustiça acontece. O caminho que envolve, entre outras coisas, o menor número de mortes inocentes, inclusive de combatentes que estão lutando do lado certo. Esse é o caminho que deve ser seguido. E se, nessa altura, tudo indica que o caminho, então, é invadir a nação inimiga e atacar as suas cidades, é isso que se deve fazer, isso é a coisa certa de se fazer. Agora, quem leva a culpa, então, do sangue inocente em tais casos? Quem leva a culpa? Porque alguém vai ter que dar contas a Deus no dia do juízo. Em combates modernos, por exemplo, pode ser que alguém da artilharia dispare contra a cidade.
ele mata as pessoas inocentes. É ele que vai dar contas por aquilo? Em casos de guerra assim, acaba que todas as mortes serão lançadas na conta de quem foi responsável pela guerra. A pessoa que realmente provocou a guerra será a pessoa responsabilizada por tudo isso, inclusive essas mortes. Isso não quer dizer que, se você está lutando do lado certo, você tem uma carta branca para fazer qualquer coisa e que tudo vai na conta do outro. Significa que mortes que não são intencionais, acidentais e coisas dessa natureza, você não está tentando matar aquelas pessoas, mas acaba que isso acontece. Esse tipo de situação é o tipo de situação que quem vai ter que dar contas a Deus por isso ter acontecido é quem provocou a guerra. Elas é que terão que dar contas, porque não é um objetivo em si. Se um sistema de ética justo requisesse nunca matar uma única pessoa inocente, nem por acidente, então o resultado prático disso seria que a ética nos exigiria nunca fazer resistência aos perversos e assim assegurar que perversos dominassem o mundo e os injustos seriam aqueles que fariam as ordens, matariam quem quisessem. As pessoas que recusam entender isso acabam causando a morte de mais pessoas inocentes, e isso deve ser entendido. Isso acontece demais. Vou te dar um exemplo disso. De vez em quando você ouve aí de pessoas terríveis, pessoas assim bem desumanas, que estão usando reféns como escudo humano. Você já deve ter visto casos assim. Isso acontece. Sabe por que isso acontece? Sabe por quê? Porque existem nos países que têm alguma decência gente aí dizendo: não se pode em nenhum caso matar gente inocente. Se todo mundo estivesse adotando os princípios que a Bíblia realmente diz, isso nem aconteceria, porque nunca seria eficaz, que não haveria ninguém dizendo não, porque tem reféns lá. Eles entenderiam, vai dar trabalho juntar os reféns e não vai adiantar nada, porque eles vão passar por cima da gente do mesmo jeito. Menos pessoas inocentes morreriam. Essa que é a ética bíblica, irmãos. A realidade é que essa prática de escudo humano é, na verdade, a exploração da boa intenção mal orientada de pessoas que não entendem bem a ética e como ela se aplica. Crises de consciência de pessoas mal orientadas podem, na verdade, ser um grande aliado dos injustos. Eu quero dar um exemplo de como isso acontece. Na Batalha de Pelúsio, por exemplo, em que Cambises II, o rei da Pérsia, atacou e dominou o Egito, eles entraram com gatos amarrados em suas armaduras e atiraram gatos em catapultas, porque sabiam que os egípcios entendiam que os gatos eram sagrados e recusavam matar gatos, de modo que não dispararam flechas contra os soldados para não matar um gato, e perderam a batalha. Os Macabeus, na revolta dos Macabeus, o livro de 1 Macabeus, por exemplo, fala sobre como alguns hebreus, alguns judeus, morreram às mãos dos seus inimigos, porque eles recusaram lutar no sábado. O pessoal sabia disso e então os atacou no sábado. Mataram todos, fizeram resistência nenhuma. E Matias, que era líder dos Macabeus, ele organizou o povo e disse: olha, vamos fazer isso não. Se a gente for atacado no sábado, a gente tem que lutar, senão nós vamos todos morrer. E ele estava certo, certíssimo. Sabe, mas às vezes existe essa ideia de que, não pode, e o que acaba acontecendo é que, na tentativa de ser muito justo, e mais justo do que Deus, você acaba causando o aumento da morte de pessoas inocentes. Irmão, se um cristão estiver lutando em uma causa justa, mas estiver preso à regra de que ele nunca poderá fazer um ato que potencialmente causará a morte de inocente, ele ficará tão impedido de combater que terá o efeito de assegurar o triunfo daqueles que lutam sem moralidade nenhuma, e eles é que dominarão. O pacifismo não é uma moralidade superior. As implicações do pacifismo são muito mais extensas do que os pacifistas costumam realmente assumir para si. Sabe, pessoas que são pacifistas gostam de morar em países que têm exército e polícia. Eles não gostam de morar em comunidades sem ninguém os proteger. É uma certa hipocrisia da parte deles. Mas o pacifismo coerente exigiria o seguinte: nunca fazer resistência a nenhum bandido e nenhum agressor, recolher todas as armas, tanto da polícia como do exército,
não usar força para impedir crimes de qualquer tipo. Polícia, andar armado de jeito nenhuma. Toda vez que houvesse um juiz dando uma ordem de prisão, eles deveriam ir desarmados, conversar com o bandido, sem qualquer ameaça de força letal, e se forem confrontados com arma de fogo, simplesmente se render ou levar a bala. Debandar as forças armadas, como no Tibete, é garantir que você será conquistado sem resistência e sem muita empatia por outras nações. Se o mundo hoje não está totalmente dominado por pessoas más, se ainda existem regiões onde pessoas vivem em liberdade, é graças a pessoas de bem que combatem a tirania e a opressão, muitas vezes a custo de suas próprias vidas. Essas pessoas devem ser aplaudidas e devem ser valorizadas. Essa é a moralidade bíblica. Vamos terminar a nossa mensagem de hoje, fazer uma oração. Vamos colocar de pé.